Olá, galera! Sou o professor Anderson Mariquito, do IFES do campus de Aracruz, e hoje nessa aula vamos falar das noções de probabilidade em genética. Nessa aula vamos abordar os conceitos básicos relacionados à probabilidade para a genética, as regras do ou princípio aditivo, a regra do e, ou princípio multiplicativo, e vamos finalizar com alguns exemplos aí de vestibulares, questões que caíram em Enems. Então, existem duas regras simples de probabilidade que facilitam os cálculos dentro da genética, que é a regra da multiplicação, do produto ou do e a regra da adição ou a regra do ou. O que seria, então, probabilidade? São medidas matemáticas de possibilidades. Em outras palavras, são uma forma de quantificar o quão provável é um acontecimento. Ela pode ser definida aí pela seguinte fórmula. Probabilidade seria o número de eventos desejados dividido pelo número de eventos possíveis. Aqui o P é a probabilidade desse evento estar acontecendo. O A seria o número de eventos que você deseja, e o S seria o número de eventos que são possíveis. Então, probabilidade, o número de eventos que você deseja, pelo número de eventos que são possíveis. Dessa forma, se um evento ele é absolutamente certo de ocorrer, a sua probabilidade de ocorrência é 1. 100% de ocorrência. Se seguramente não vai ocorrer, a probabilidade é 0. Todos os outros eventos têm uma probabilidade que vai aí entre o 0 e o 1. Então, temos aqui um exemplo. Qual a probabilidade de, numa jogada de um dado, sair o número 5? Então, novamente, probabilidade é o número de eventos que você deseja, são os eventos favoráveis, dividido pelo número de eventos possíveis. Então, o número de eventos favoráveis ao que você deseja, o número 5, dividido pelo número de eventos possíveis. Então, a probabilidade é o número de eventos que eu desejo, que é o número 1, né? O número 5, que tem um número 5 num dado de 6 lados. Então, quais são aqui os eventos possíveis? 6. É lógico que existem outros dados com 8, 12, 20 e tantos lados aí, mas aqui um dado normal aí é de 6 lados. Logo, a probabilidade da gente tirar o número 5 seria uma chance em 6. Então, é uma coisa aqui para genética muito simples para a gente entender. O que seria, então, essa regra do ou cálculo de ocorrência de eventos mutuamente exclusivos? São eventos em que a ocorrência de um impede a ocorrência do outro. Nesse caso, o cálculo é feito somando se todos os eventos desejados. Qual a probabilidade numa jogada de um dado sair o número 1 ou sair o número 5? Então, aqui é um evento ou outro. Ou é o número 1 ou é o número 5. Então, qual é a probabilidade de sair o número 1 em um dado? Só tem um número 1 e um dado de 6 faces. Então, a probabilidade de sair o número 1 seria uma chance em 6. Qual é a probabilidade de sair o número 5? Eu só tenho um número 5. Então, a probabilidade seria 1 em 6. Logo, o que eu faço? Na regra do ou, sempre quando é um evento ou outro, eu vou somar essa possibilidade. Então, a probabilidade de sair o número 1 é 1/6, mais a probabilidade de sair o número 6, 1/6. Logo, 1/6 mais 1/6, tiro o mínimo múltiplo comum, que é 6. 6 dividido por 6, 1 vezes 1. Mais 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. Temos logo aqui 2 dividido por 6, ou 1/3. E a regra do e, ou regra da multiplicação, ou regra do produto? O cálculo de ocorrência de eventos independentes e mútuos. São eventos que devem acontecer de forma simultânea. Neste caso, o cálculo é feito pelo produto de todas as probabilidades desejadas. Então, vamos ver aqui um pequeno exemplo.
Qual é a probabilidade de um casal heterozigoto ter um menino homozigoto dominante? Então, qual é esta probabilidade? Um casal de heterozigoto deseja ter um menino homozigoto dominante. Qual a probabilidade? Galera, exercício de genética é igual uma receita de bolo. Se você seguir essa receita, você nunca vai errar uma questão. Primeira coisa que você vai identificar é quem é que você vai cruzar. Aqui nós temos um casal de indivíduos heterozigotos. Azão, azinho, azão, azinho. Certo? Aonde aqui o azão seria o gene dominante, azinho seria o gene recessivo. Esses indivíduos produzem o seguinte gameta. O indivíduo azão, azinho produz gameta azão e azinho. Então, o indivíduo azão, azinho produz 50% dos seus gametas são azão, 50% dos seus gametas são azinho. Cruzando-se com outro indivíduo azão, azinho, eu tenho 50% de gametas azão, 50% de gametas azinho. Então, vamos relembrar o que são gametas? Gametas são as células reprodutivas. Aqui em animais, os gametas seriam o espermatozoide, o gameta masculino, e óvulo, o gameta feminino. Fazendo-se então o quadrado de Punnett, nós vamos ter o seguinte. Aqui, por exemplo, eu posso representar, imagina só que esse primeiro indivíduo aqui é um indivíduo sexo masculino. Esse segundo indivíduo é um indivíduo sexo feminino. Então, o indivíduo sexo masculino, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui nessas colunas aqui e colocar aqui, ó. O gene azão e o gene azinho. O outro indivíduo eu vou colocar aqui nas linhas. Gene azão e gene azinho. Logo, eu vou ter um indivíduo aqui, azão, azão. Nesse ponto aqui, nós vamos ter o quê? A gente vai colocar aqui o genótipo resultante do encontro do gameta da linha 1 com o gameta da coluna A. Aqui nós vamos ter o gameta da linha 1 com o gameta da coluna B. Nesse terceiro aqui, vamos ter o gameta da coluna A com o gameta da linha 2. E aqui o gameta da coluna B com o gameta da linha 2. Logo, nós vamos ter isso aqui, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, voltando àquela receita de bolo. Primeira coisa que a gente vai ver num exercício de genética, quem é dominante, quem é recessivo. Nós vamos olhar quem é que nós vamos cruzar, nesse caso, o indivíduo heterozigoto, azão, azinho, azão, azinho, certo? Fazemos o quadrado de Punnett, certo? E sempre temos que fazer a pergunta, o que o problema quer? Então, um casal de heterozigotos deseja um menino homozigoto dominante. Probabilidade. Então, ele quer o seguinte, ó, a probabilidade de nascer menino e a probabilidade do indivíduo ser azão, azão. A regra do E, menino e azão, azão. Regra do E eu faço o que mesmo? É a regra de quê? A regra do E. É a regra da multiplicação. É a regra do produto. Então, qual é a probabilidade de ser menino? Ou é menino ou é menina. A probabilidade de ser menino é 1/2. E a probabilidade de ser azão, azão, ó, das 4 possibilidades de genótipo, eu tenho só essa chance aqui dele ser azão, azão. Então, a probabilidade, eu tenho uma chance em 4. Logo, a probabilidade de ser menino e homozigoto dominante seria de 1/8. Bem simples, né? Então, aqui vocês têm que fazer o quê? Aprender a fazer o quadrado de Punnett e ler o problema. Então, sempre nesse problema, você vai buscar o quê? Quem é dominante, quem é recessivo? Eu vou buscar quem é que eu vou cruzar, eu vou fazer o quadrado de Punnett e eu vou resolver esse exercício atento à regra da multiplicação do produto e do e a regra da adição ou a regra do OU. Então vamos lá, vamos ver aqui os exemplos. Analisando a genealogia adiante, responda. Qual a probabilidade do indivíduo 3 ser heterozigoto? Qual a probabilidade do indivíduo 5 ser homozigoto recessivo? Qual a probabilidade do indivíduo 6 ser homozigoto dominante? Galera, quem está seguindo aí as aulas, a aula anterior a essa aqui foi
uma aula sobre heredogramas, certo? Então, quando você for buscar no heredograma, a primeira coisa que eu vou buscar no heredograma vai ser esse aqui, ó. Pais iguais e filho diferente. Para eu ter essa situação aqui, ó, de pais iguais e filhos diferentes, obrigatoriamente esses pais têm que ser heterozigotos, azão, azinho, e o filho é homozigoto recessivo. Logo, essa herança aqui, mais à frente vai haver uma aula aí, só de análise de heredogramas, essa herança aqui é uma herança autossômica recessiva. Mais à frente você vai ver como que você consegue identificar. Então veja bem, quem está marcado aqui é azinho, é o indivíduo que tem a herança. Logo, todos os outros indivíduos têm que ter pelo menos um gene azão. Então veja bem, o indivíduo 3 é azão traço, o indivíduo 5 azão traço, o indivíduo 6 azão traço. Pessoal, veja bem, o que eu tenho certeza do indivíduo 4, que ele é homozigoto recessivo? O indivíduo 1 e 2 são heterozigotos. Então, por exemplo, se eu perguntasse aqui, qual a probabilidade do indivíduo 1 ser heterozigoto? 100%. É 1, essa possibilidade. Qual a probabilidade do indivíduo 4 ser heterozigoto? 0. O indivíduo 4 não é heterozigoto. Agora, o indivíduo 3, 5 e 6, o que eu tenho certeza é que ele não tem a herança. Mas eu não posso falar com você a certeza se ele é azão ou se ele é azinho. Nem o 3, nem o 5, nem o 6. Mas eu posso calcular a probabilidade. Então, primeiramente aqui, ó, no A. Qual a probabilidade do indivíduo 3 ser heterozigoto? O que eu sei? Eu sei que o indivíduo A não pode ser o quê? Azinho. Por que o indivíduo A não pode ser azinho? Porque ele não está marcado no heredado. Então, olha só, quando eu faço aqui o cruzamento, o quadrado de Punnett, do indivíduo 1 cruzando com o indivíduo 2, eu tenho esse seguinte quadrado de Punnett. O indivíduo 1 e o indivíduo 2 pode ter filho azinho. Aqui nós temos que ter cuidado o seguinte, com os eventos que vão acontecer e os eventos que já aconteceram. Então, por exemplo, se eu perguntasse para você qual é a probabilidade do casal 1, 2 ter um filho heterozigoto, quantas chances eu teria? Essas duas chances aqui, ó, do azinho. Então eu teria aqui duas chances em 4. Acontece o seguinte, o indivíduo 3 não pode ser azinho. 3 não pode ser azinho. Por que 3 não pode ser azinho? Porque ele não está marcado. Logo, a probabilidade do indivíduo 3 ser heterozigoto, o que sobrou? Ele pode ser azinho. O que nós vimos de probabilidade? Número de eventos desejados pelo número de eventos possíveis. Quantos eventos eu desejo? Azinho. São 2 eventos. Quantos eventos são possíveis? Cuidado que aqui agora são só 3 eventos possíveis. Ele não pode ser azinho. A probabilidade do indivíduo 3 ser heterozigoto é de 2 chances em 3. Ok? Letra B. Qual a probabilidade do indivíduo 5 ser homozigoto recessivo? Este aqui é o indivíduo 5. O indivíduo 5 não está marcado, certo? Se ele não está marcado, ele não pode ser azinho. A probabilidade do indivíduo 5 ser homozigoto recessivo é 0. Ele não pode ser azinho, certo? Aí, novamente, cuidado com eventos que já aconteceram, com eventos que vão acontecer. Se eu perguntasse qual a probabilidade do casal 1, 2 ter um filho homozigoto recessivo, seria de uma chance em 4. Só que o indivíduo 5 já nasceu e eu sei que ele não tem a herança. E a letra C, qual a probabilidade do indivíduo 6 ser homozigoto e ser dominante? Lembrando o seguinte, o indivíduo 6, o que eu tenho certeza que ele também não é? Ele não é azinho. Certo? Qual a probabilidade dele ser o número 6? Eventos que eu desejo. Homozigoto dominante. Azão.
dividido pelo número de eventos possíveis. Ele pode ser o quê? Azão, 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 azinho, azão, azinho. Logo, eu tenho 3 possibilidades. Então, a probabilidade do indivíduo 6 ser um indivíduo homozigoto dominante seria de uma chance em 3. Aqui um outro exercício. No heredograma a seguir, os símbolos cheios representam indivíduos portadores de uma anomalia genética. Qual é a probabilidade do indivíduo 9 ser portador dessa anomalia? O que eu falei com vocês? Isso aqui, depois que você fez, é fazer 1, 2, 3. Depois que você começa a fazer vários exercícios, receitinha de bolo. Primeira coisa que eu vou buscar no heredograma é isso aqui, ó. Olha o casal 1, 2, teve esse filho 5 aqui, ó. O pai e a mãe têm uma característica, o filho tem outra. Ó. Pai e mãe não são afetados e o indivíduo 5 é afetado. Logo, para isso, obrigatoriamente, 1, 2 tem que ser azão, azinho, heterozigotos e o filho homozigoto recessivo. Com isso, eu chego à conclusão seguinte, que o indivíduo 4 também é azinho, azinho, certo? Então, essa herança é uma herança autossômica recessiva. A gente vai detalhar isso numa aula futuramente, uma aula de análise de heredograma. O que eu sei também? Quem não está marcado não tem herança. Logo, quem não está marcado, pelo menos um azão. Então, o indivíduo 3 é azão alguma coisa, o indivíduo 6 azão alguma coisa, o indivíduo 7 azão alguma coisa, o indivíduo 8 azão alguma coisa. Será que eu consigo definir com certeza o genótipo de mais alguém aqui? Vamos ver. Olha só, o indivíduo 4, ele é azinho, azinho. Ele teve filho 7 e 8. Logo, 4 só pode passar que gameta para os seus filhos? Azinho. Esse indivíduo 7 e o indivíduo 8 também vão ser azão, azinho. Ok? Mas daqui a pouco vamos voltar a isso aqui. O que ele quer saber? Qual é, então, a probabilidade do indivíduo 9 ser portador dessa anomalia? A anomalia, então, ela é uma anomalia recessiva. Então, ele quer saber a probabilidade do indivíduo 9 ser azinho, azinho. Para o indivíduo 9 ser azinho, azinho, a mãe dele, que é o indivíduo 6, tem que ser azão, azinho. E o pai dele, que é o indivíduo 7, tem que ser azão, azinho. Logo, eu tenho certeza do genótipo do indivíduo 6, eu sei que ele tem um azão. Então, qual é a probabilidade para o indivíduo 9 ser azinho, azinho? Existe o quê? Eu tenho que calcular a probabilidade 6 ser azão, azinho. E ainda tem que calcular também a probabilidade do indivíduo 7 ser azão, azinho. Certo? Logo, para o indivíduo 9 ser azinho, azinho, eu vou calcular aqui a probabilidade de 9 ser azinho, azinho. E, regra do E, eu faço o quê? Eu multiplico. E 6 tem que ser heterozigoto, azão, azinho. E 7 tem que ser heterozigoto, azão, azinho. Logo, fazendo-se o quadrado de Punnett cruzando o indivíduo 6 com 7. A probabilidade deles terem um filho azinho, azinho seria, se 6 for azão, azinho, tá aqui o gameta azão, azinho da mãe, tá aqui o gameta azão, azinho do pai. Então podem ter filhos azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Logo, a probabilidade de ter um filho azinho seria de 1/4. Acontece, gente, acontece, meus queridos alunos, o seguinte: acabou o problema? Não, aqui eu tenho uma probabilidade condicional, 6 tem que ser heterozigoto. E qual é a probabilidade, então, de 6 ser heterozigoto, dele ser azão, azinho? Então, o que nós temos aqui? Ó? A probabilidade de 9 ser azinho, azinho, já achei aqui que é 1/4. Mas está condicionada a 6 ser heterozigoto e 7 ser heterozigoto. Qual é a probabilidade de 6 ser heterozigoto? Olha 6 aqui, ó. Olha 6 aqui. O que eu sei dos pais de 6? 1 e 2, que eles são heterozigoto.
Logo, se eu cruzar os pais dele, 1 e 2, azão azinho com azão azinho, eu vou ter esse quadrado de Punnett aqui, ó. Cruzando-se esses dois indivíduos, eu tenho esse quadrado de Punnett. Então vamos lembrar mais uma vez, probabilidade é o número de eventos desejados dividido pelo número de eventos possíveis. O que eu desejo? Que o indivíduo seja azão azinho. Então qual a probabilidade? 2 chances. Em quantas? Pessoal, 6 pode ser azinho azinho? Não. Então tenho 3 chances. Então o número de eventos desejados, azão azinho 2, pelo número de eventos possíveis 3. A probabilidade do indivíduo 6 ser azão azinho seria de 2/3. Tem aqui o seguinte, ó. A probabilidade de 9 ser azinho azinho, 1/4. A probabilidade de 6 ser azão azinho, 2/3. E a probabilidade de 7 ser azão azinho. Pessoal, atrás. Olha o 7 aqui. Olha o que acontece com o pai de 7. O pai de 7 ele é azinho azinho. Logo, esse indivíduo só pode passar o que para o seu filho? Só pode passar o gene azinho. Então, a probabilidade de 7 ser heterozigoto, azão azinho, é 100%. Logo, eu vou ter aqui, ó, probabilidade do indivíduo ser azinho azinho, 1/4, vezes a probabilidade deles de 6 ser heterozigoto, 2/3, vezes a probabilidade de 7 ser heterozigoto, 100% de chance. Logo, eu vou ter aí uma chance em 6. Vamos ver um exercíciozinho aqui que caiu na faculdade Albert Einstein de Medicina agora em 2019. A cromatopsia é uma doença autossômica recessiva, rara, determinada por um par de alelos. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que a acromatopsia azinho, certo? É uma herança autossômica recessiva. Logo, esse indivíduo aqui, ele tem que ser azinho azinho. Todos os outros indivíduos que não são marcados têm que ter pelo menos o quê, pessoal? Tem que ter pelo menos um azão. Então, coloca aqui, ó, azão traço, azão traço, azão traço, azão traço, azão traço. Será que eu consigo determinar aí o genótipo de outros indivíduos aqui do heredograma? Então vamos lá, olha só, esse homem ele é azinho azinho. Logo, o que ele passa para sua filha e para o seu filho? Ele obrigatoriamente vai passar um gene azinho para esse indivíduo e vai passar o gene azinho para esse indivíduo. Logo, esse indivíduo aqui, a mãe de Renan tem que ser azão azinho, o pai de Bárbara tem que ser azão azinho. Pessoas com essa doença pouco distinguem cores ou não as distinguem, podendo enxergar uma só cor. No heredograma, o avô de Renan e Bárbara apresenta acromatopsia. Qual a probabilidade de Renan e Bárbara gerarem um menino com acromatopsia? Será de... Então, a probabilidade de Renan e Bárbara gerarem um menino com acromatopsia será... Então, o que ele quer aqui? Ele quer gerar um menino e tem que ter acromatopsia. E tem que ser azinho azinho. Ok? Para Renan e Bárbara terem filho azinho azinho, obrigatoriamente Renan tem que ser heterozigoto azão azinho, Bárbara também tem que ser azão azinho. O que eu sei, pessoal? Eu sei o seguinte, que o pai de Renan ele é azão azão. Logo, esse azão aqui obrigatoriamente tem que ter vindo de quem? Ele obrigatoriamente tem que ter vindo do pai de Renan. A mãe de Bárbara, que é azão azão, passou esse azão para a Bárbara. Certo? Agora, a mãe de Renan, ela é azão azinho. Ou ela passa o azão, ou ela passa o azinho. Qual a probabilidade de passar o azão? 50%. Qual a probabilidade de passar o azinho? 50%. Certo? Logo, para
a gente ter aqui um menino com acromatopsia, temos que calcular a probabilidade de ser menino, a probabilidade dele ser azinho, de Renan ser heterozigoto e Bárbara ser heterozigoto. Qual é, então, a probabilidade de Renan ser heterozigoto? 50%. Esse azão obrigatoriamente veio do pai de Renan, e a mãe de Renan ou passa o azão ou passa o azinho. O que serve? Probabilidade, número de eventos que eu desejo, sobre o número de eventos possíveis. Eu desejo esse azinho, 50%. A probabilidade de Bárbara herdar do pai dela o azinho, também 50%. Tendo-se o quadrado de Punnett, então, de Renan e Bárbara, levando em consideração que eles são azão, azinho, temos aqui, ó. Pode ter filho azão, azinho, azinho. Então, a probabilidade de ser menino e ser azinho, azinho. Qual é a probabilidade de ser menino? 50%. Qual é a probabilidade de ser azinho, azinho? De ter a acromatopsia? 1/4 de chance. Galera, acabou o exercício? Acabaria se eu tivesse certeza do genótipo de Renan e Bárbara. Acontece que eu não tenho certeza, mas eu tenho a possibilidade. A probabilidade de Renan ser heterozigoto é meio e Bárbara meio. Regra do E, eu faço o quê? Múltiplo. Então aqui eu tenho probabilidade de ser menino, 1/2. E probabilidade de ser azinho, 1/4. E a probabilidade de Renan ser heterozigoto, 1/2. E a probabilidade de Bárbara ser heterozigoto, 1/2. Essa probabilidade vai ser uma chance em 32. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Logo, a resposta correta é a letra C. Finalizando. Uma alteração genética é determinada por gene com herança autossômica recessiva. Então, o exercício já falou para você que quem está marcado é recessivo. Logo, eu sei que o indivíduo 1 é azinho, e o indivíduo 2, 3 é azinho. Se ele não tivesse falado isso, ó, eu vou buscar aquela regrinha. Olha aqui, ó. Falei lá no início que era uma receitinha de bolo, a receita de bolo aqui, ó, se repetindo, ó. Pais iguais, filho diferente, os pais são heterozigotos e o filho é homozigoto recessivo. Todos os outros indivíduos que não estão marcados, um azão. Será que eu consigo definir? Olha o indivíduo 1, essa mulher 1 aqui, azinho. Passa o gene azinho para seus filhos. Olha essa mulher 2, 3. Um azinho vem do pai, um azinho tem que vir da mãe. E ela só pode passar azinho para os seus filhos. Logo, consigo definir o genótipo de todos esses outros indivíduos aqui, ó. O indivíduo 2, 1. Esse indivíduo é azinho, o indivíduo 2, 2. O indivíduo 1, 3, 1, 4. Esses outros indivíduos aqui eu não posso. Mas, se eu precisasse, eu poderia fazer o quê? Isso. O casal 3, 2 e 3, 3, esse indivíduo aqui e esse indivíduo aqui está esperando um menino. Pessoal, lá atrás a gente fez exercício que, lembra, menino 50%, menina 50%. Aqui não, já falou, é menino, 100% de certeza, então não precisa o cálculo. Considerando que nessa população, 1 em cada 50 pessoas é heterozigota. O problema falou, ó, quando você não sabe nada da família do cara, pessoal, olha só, olha o indivíduo 2, 1 aqui, qual a probabilidade dele ser heterozigoto? 100% de chance, por quê? Porque a mãe deles é azinho. Agora, olha esse indivíduo 3 aqui, pessoal, eu não tenho nenhum dado sobre ele, ó. Nenhum dado sobre ele, presta atenção nisso aqui, ó. Nada sobre ele, mas o problema fala, 1 a cada 50 pessoas é heterozigótica para essa alteração. A probabilidade que esse menino seja afetado é... Então, o que ele quer? Ele quer a probabilidade do indivíduo ser azinho. Só que para ser azinho, o indivíduo 3, 2, a mãe dele tem que ser azinho, e ela é... E o indivíduo 3, o pai dele tem que ser azinho. Eu consigo definir o genótipo do pai? Ainda não.
Isso então vai estar condicionado ao pai desse menino ser heterozigoto. O que o problema falou? Daqui a pouco a gente volta. Então a probabilidade desse casal ter esse menino e ele ser afetado seria o quê? Probabilidade dele ser azinho, e isso está condicionado ao pai dele ser heterozigoto. Qual é a probabilidade do pai dele ser heterozigoto? Como eu não tenho dado nenhum da família dele, olha só, é 1/50 que o problema citou. Pessoal, exercício de genética não vai citar dados que você não vai usar. Só uma coisa, pessoal, olha só, o casal 3, 4, aqui, ó, 1, 3 e 1, 4. O indivíduo 2, 4, olha aqui, ó, esse indivíduo colocar um x nele aqui, ó. Se ele tivesse no cruzamento, a probabilidade dele ser heterozigoto nós já fizemos lá atrás, ó. E o que eu sei desse 2, 4? Que ele não pode ser azinho. Qual a probabilidade do indivíduo 2, 4 ser heterozigoto? 2 chances em 3. Ah, por que eu estou usando 1/50? Porque olha só, esse cara aqui, eu não tenho dado nenhum sobre a família dele. Mas o exercício falou, nessa população novamente, que 1 a cada 50 pessoas, ela é heterozigótica. Logo, pessoal, teremos o seguinte. Qual é a probabilidade do indivíduo, do casal aqui, né? 3, 2 e 3, 3, levando em consideração que os dois são heterozigotos, azão, azinho, cruzando com azão, azinho, azão, azinho, com azão, azinho. Temos azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. A probabilidade de ser azinho, azinho, 1/4, uma chance em 4. Porém, isso aí está relacionado a quê? A possibilidade do indivíduo 3, 3 ser heterozigoto. Qual é a probabilidade do indivíduo 3, 3 ser heterozigoto? Nós vimos lá que seria uma chance em 50. Logo, a probabilidade seria 1/4 vezes 1/50. A probabilidade dele ser azinho, azinho seria uma chance em 200. Resposta, então, letra B. Ok, muito obrigado, bons estudos.